Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Respirem com tranquilidade. Bem tranquilo. Vão conversando com o nosso Criador. Pai de toda a humanidade. Se tranquilize. Eu vejo o amor. Eu vejo o amor nas flores, no canto dos passarinhos, nos olhos da humildade, nas mãos que doam carinho. Eu vejo o amor na chuva, na brisa leve do vento, nas lembranças amorosas que brota nos meus pensamentos. Eu vejo o amor nos bichos, no brilho do vagalume, na caridade singela, no bem que exala perfume. Eu vejo o amor nas plantas, no coração da floresta, na esperança que não se cansa de fazer da vida uma festa. Eu vejo o amor no arco-íris, nas asas da borboleta, no evangelho que ensina, não dá para fugir da colheita. Eu vejo o amor no sol, na luz que me ilumina, nos sonhos que me alimentam, na fé que sempre me ensina. Eu vejo o amor na noite, em cada estrela do céu, na mansidão dos humildes, tão doce como o mel. Eu vejo o amor na vida, na semente que germina, no sorriso das crianças, na prece que sempre me ensina. Eu vejo o amor nas artes, nas prosas e nas canções, no calor de um abraço que aquece os corações. Eu vejo o amor no horizonte, nas nuvens, na imensidão, nas graças da indulgência, nas bênçãos que vêm do perdão. Na verdade, eu descobri o que é mais ou menos assim. O amor que vejo lá fora é o amor que existe em mim. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ela já não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito: Deus pintou a minha história com o sangue derramado, pintou as minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com a sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela já não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito: Deus. E com esta mensagem, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, mãe de Jesus e de toda a humanidade, agradecendo os mentores dessa casa e a toda a espiritualidade maior,
agradecendo a presença de todos que aqui estão, seja na carne ou no espírito. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos ter o prazer de receber a nossa palestrante, a última do mês, que é a nossa querida Solana. Solana Garcia, que vai falar violência doméstica. Difícil. Boa noite. Meu nome é Solana, eu sou psicóloga, né? Tenho como amor e profissão a psicologia. Estou muito feliz em novamente, né, estar aqui na casa, pela casa ter aberto, né, para que o nosso projeto pudesse estar sendo divulgado. São temas que eu sei que são difíceis, temas ainda muito evitados, talvez trabalhados através do sensacionalismo que a mídia traz, mas a nossa intenção é levar a informação para vocês de forma clara, né, de forma objetiva. Então, eu quero que vocês participem, coloquem suas experiências, façam perguntas. A Cíntia hoje vai estar participando comigo também, né? Em alguns momentos ela vai estar podendo falar um pouquinho da parte legal de tudo isso. Eu peço também para vocês que hoje, não sei se vocês já ouviram falar em ouvir empaticamente. Eu peço que hoje vocês exerçam isso que é tão difícil, né? Ouvir empaticamente. Quando a gente ouve, né, ouvir é diferente de escutar. Quando a gente está disposto a ouvir o outro, disposto a aprender, a gente tem que se despir um pouco, talvez, de todo do nosso juízo de valor, das nossas crenças, para que a gente possa realmente compreender aquilo, né? Quando a gente começa a falar, o outro começa a falar com a gente, de repente vem aquelas coisas, ai, meu Deus, mas de novo isso, ai, minha roupa que ficou lá, eu esqueci. Então, assim, a gente vem trazendo coisas e a gente perde muita informação. Então, eu convido vocês hoje a ouvir de forma empática. Esse tema que é um tema ainda tão difícil, né, de realmente ser falado. Existem muitos julgamentos em cima dele, né? A gente vai falar sobre violência doméstica. O que é a violência doméstica? Numa outra oportunidade, eu estive aqui e nós falamos sobre o relacionamento abusivo. Vocês vão ver que isso se mistura, né? A diferença do relacionamento abusivo para a violência doméstica é que a violência doméstica ela acontece no ambiente familiar, nos laços de sangue, né, sejam pais e filhos, ou nos laços de forma civil, né, que são os casamentos, enteados, filhos adotivos, genro, sogra, nesse âmbito, tá? A violência doméstica ela é subdividida, tá, entre violência física, que são as agressões físicas, os chutes, puxões de cabelo, pontapés, a violência psicológica, que são as ameaças, são as chantagens, são os xingamentos, a violência sexual, que a gente vai ouvir hoje muito sobre esse tipo de violência, a violência patrimonial e financeira, que é quando você fica refém financeiramente desse seu parceiro, desse seu pai, desse seu filho, desse seu ente, né? E a violência moral, que são as calúnias, difamação. E o que é considerado também violência doméstica? O abuso sexual contra a criança e os maus tratos contra os idosos. A violência doméstica contra crianças e adolescentes. Tá? Atualmente, 40% da nossa população brasileira é de 0 a 19 anos. E apesar da grandeza, né, dessa informação,
pouco nos é passado, né? Pouco a gente tem acesso do que acontece, né? Dessas estatísticas que envolvem esse público. Então, vamos lá. O que é a violência contra a criança e adolescente? A violência doméstica contra crianças e adolescentes são atos, omissões praticados por pais, parentes ou responsáveis em relação à criança, adolescente, que, sendo capaz de causar à vítima dor ou dano de natureza física, sexual, psicológica, implica, de um lado, uma transgressão de poder e dever, e de outro, do adulto, e de outro, numa coisificação da infância. Isto é, numa negação do direito que a criança e o adolescente têm de ser tratados como sujeito e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. A gente precisa defender essas crianças, esses adolescentes que estão vivendo esse tipo de violência, né? A violência física, a psicológica, a negligência e a violência sexual. Como eu falei, as informações desse público não chegam para a gente, porque eles não têm condições, né, seja psicológica, seja emocional, financeira, maturidade, o que seja, de buscar a ajuda, né, buscar ajuda de forma eficaz. Eles dependem dos cuidadores. Hoje a gente já não se refere muito a pais, a gente se refere a cuidadores, porque nem sempre são os pais que estão cuidando dessas crianças, né? Hoje os avós cuidam, a gente tem... o formato de família hoje é diferente. E uma das violências mais praticadas contra a criança, ela está bem camuflada na nossa sociedade, e é a negligência. Né? Negligenciar esse ser. Mas negligência não só no abandono mesmo, daquela mãe que abandona o teu filho, que doa, mas é a negligência da alimentação, é a negligência da saúde, é a negligência do carinho, do amor. E aí eu quero que vocês olhem para essa imagem e eu quero que vocês me digam, né, pensem, reflitam, qual a diferença entre elas? Qual a diferença? Quem aqui acha que a lei da palmada veio para atrapalhar o processo de educação moral dos seus filhos? A lei da palmada ela veio porque isso acontece. E acontece de uma forma que vocês não imaginam. Acontece no quintal da nossa casa. Acontece todos os dias. Agora está acontecendo. A lei da palmada, ou lei do menino Bernardo, como ela também é conhecida, ela veio em 2014 para fazer a gente parar, para refletir sobre tudo isso. Né? A ideia dela é conscientizar, é mostrar que existem outras formas de educar, que não precisa da violência. Estudos e estudos vêm sendo feitos, tá? E comprovam, né, que existe outro caminho, existe outra forma de educar. Então, a ideia é conscientizar os pais e responsáveis que as crianças devem aprender a fazer o que é correto, não por medo de apanhar, tá? Mas sim porque ela compreende aquele ato. De acordo, né, com Weber, são 3 fatores que influenciam aí o comportamento humano. Então, é a genética, tá? É a aprendizagem e o ambiente. A genética, ela não é um fator determinante, né? Nasceu assim, meu filho é assim, porque o pai dele era assim, porque a mãe era assim. Não, a genética não é um fator determinante. O ambiente influencia, ele é um dos maiores influenciadores e mantenedores de comportamentos, tá? No livro dos Espíritos, né, tem uma pergunta e que a gente vai conseguir compreender bem legal a criança. Então, na questão 385, ele fala: qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência?
É o espírito que se modifica? E aí a resposta. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos o torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. A educação da criança ela é importante não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. A criança ela vem para nós, né, e depois a gente vai falar um pouquinho dos laços familiares, porque a gente tem esse dever, né, de orientá-los, né, de mostrar o caminho para eles, né, não através da violência, mas através de tudo que nós buscamos aqui nessa casa. Nós não falamos tanto no amor, na paciência, na caridade, e não dá para a gente olhar para essa cultura de violência, né, porque a violência ela é cultural, e achar que isso é normal. Né? Eu ouço muito, eu apanhei e eu sobrevivi. Eu apanhei e... Não, esse tipo de frase ela tem que cair, porque no século XXI a gente estudou tanto para isso, a gente aprendeu tanto, a gente busca tanto evolução, né, que não se cabe mais isso. Então, assim, os pais, a criança, a gente não falou lá que é um tripartite, né? Que é a genética, que é o aprendizado e que é também o meio social. Então, assim, a criança ela é muito simples, tá? Ela aprende olhando. Então, assim, eu tô bravo, eu bato porque eu tô bravo. Olha, você para. O que a criança vai entender? Que quando ela está brava, ela também vai bater. Né? Ela também vai reproduzir isso. A mesma coisa, se eu grito com ela, né? Se eu grito com essa criança, ela também vai entender que a forma de se expressar é assim, porque ela está vendo que é assim, que está funcionando ali na casa dela. A mesma coisa, a palmadinha. Não existe palmadinha de leve, não existe palmada, eu estou te educando, palmada educativa. Palmada, é violência, é agressividade, né? Isso não se muda, né? Essa palmada que você fala, eu estou te batendo porque eu te amo, porque eu estou te educando. Aí, quando ele crescer, ele vai bater na mulher dele, ele vai falar assim, eu te amo. É por isso que eu estou te batendo. Então, assim, a criança ela associa, e essa criança ela cresce, tá, gente? Ela vira um adulto, ela vai trazer essas questões da infância. E a palmada ela é rápida, né? E no cotidiano nosso, a nossa rotina ela é muito dinâmica, então a gente precisa das coisas rápido. Então, você vai lá e dá um tapa, resolve e caminha. Né? Então, a palmada ela é muito usada para isso também, porque ela resolve de forma rápida. Aí, um exemplo. Né? Você imagina se dois irmãos estão brigando, se batendo. Aí o pai chega e dá um tapa em cada um, tá? E fala assim, olha, vocês não podem brigar, vocês não podem bater um no outro. Mas como que eu resolvi isso? Eu bati. É incoerente. Então, a gente precisa mostrar para os nossos filhos essa diferença. A gente precisa fazer com que eles pensem, com que eles reflitam, e não que eles só obedeçam ordens, não que eles sejam inseguros. Né? E o eu bato porque eu te amo. Estudos mostram claramente que as palmadas trazem resultados negativos para as crianças ao longo do tempo, né? Porque a criança ela cresce. Os autores disseram que uma surra pode ter efeito contrário desejado dos pais. Então, quando você bate, você acha que você está se colocando como pai, que você está se aproximando, e, ao contrário, você está repelindo o teu filho, você está afastando o teu filho. Tá? Você precisa conduzi-lo no caminho correto, fazer ele refletir sobre os comportamentos dele e ser exemplo. Educar não é fácil. Educar exige paciência, educar exige empenho, né, dedicação, tempo, amor, carinho. Né? A prática dessa violência, né, a educação pelas palmadas, ela pode fazer com que a criança se torne agressiva
né? Porque você bate, ela fica quieta, mas aquela raiva, né? Aquela agressividade está ali, dentro dela. Uma hora vai explodir. Desenvolve um comportamento antissocial, tem dificuldade para se expressar, né? Porque ela tem medo. Né? A hora que você levanta a mão é aquele que a criança, você só levantou para falar, a criança já se esquiva. Tem maiores riscos de desenvolver doenças mentais, tem uma baixa autoestima e desenvolve uma relação negativa com os pais. Essa criança, ela pode nunca mais sair do papel de vítima. Ela pode crescer, se envolver num relacionamento abusivo, ela pode casar ou ele nunca sair desse papel de agressor, porque daí ele canaliza essa raiva, porque ele precisa passar para algum lugar. Então, ele bate nos coleguinhas dele, ele bate na namorada, bate na mulher, briga no trânsito. Né? Os pais, muitas vezes, justificam que a palmada é o único modo de ensinar os filhos, né? Entre o certo e o errado. No entanto, os resultados dos estudos mostram que não é assim. Né? E essa cultura, como eu falei, é uma cultura da violência, né? Da lei do mais forte, do eu sou pai, eu que mando, eu que falo. Né? Então, você vai reprimindo essa criança, você vai castrando o processo criativo dela também. As pesquisas mostram, né, ligação entre a depressão, a ansiedade e os vícios. Tá? Os vícios estão ligados também a essa infância. Então, como que você pode ajudar o teu filho, né? Conduzir o teu filho, não só teu filho, teu neto, as crianças das quais você ajuda a comunidade, na escola, enfim. Então, você precisa ajudar essa criança a oferecer alternativa para ela, né? Mostrar as consequências dos atos dela. Eu vou usar um exemplo. A minha irmã foi levar semana passada minha sobrinha num restaurante para ela poder ficar brincando um pouco naquela área kids, né, área de criança que eles falam. E aí ela estava brincando já há um tempo ali, e nisso chegou mais 3 meninas. Uma um pouquinho mais próxima à idade dela, 2 um pouquinho maior. E aí a minha irmã ficou observando. Ela foi, né, oferecer a bolinha para brincar com as meninas. E as meninas, uma tacou a bolinha nela, a outra começou a gritar, enfim. Aí elas saíram e a minha sobrinha ficou. E aí, daqui a pouco, essas meninas voltaram e começaram a tacar a bolinha nela. Aí a minha irmã se aproximou, falou assim, já estava na hora de ir embora. Ela falou assim, olha, vamos, a mamãe pegou o seu lanche, né? Vamos sair, já brincou bastante. E as meninas, né, ela falou assim, olha, filha, você viu o que elas estavam fazendo, tacando a bolinha em você? Isso não é legal. Né? Você não precisa tacar a bolinha nelas de novo. Né? Isso é um comportamento que não é legal. Você está vendo? Pode machucar. Aí ela pegou e falou assim, mamãe, deixa elas. Né? Então, assim, você não precisa pegar e falar assim, tem muitas mães, muitos pais que vão voltar e falar, vai lá e taca de volta. Porque ele precisa aprender. Né? Aí a gente volta lá na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, e a gente faz um retrocesso nisso. Aquelas crianças, elas não estavam entendendo o comportamento delas. Faltava um pouquinho ali de educação moral mesmo. Cadê os pais dessas crianças para falarem que está diferente? Mas se os pais não conseguem ver isso, eu preciso fazer isso com os meus. Então, assim, eu preciso educá-los. Tenha empatia. Né? Se coloque no lugar da criança também. Ela tem as limitações dela. Dê um aviso prévio que aquele comportamento não é legal. Né? Vá conversando com ela. Não ameace. Né? Eu vou te bater, eu vou pegar seu videogame, eu vou pegar sua carteirinha do clube, enfim. Não ameace se você não pode cumprir. Tá? Se você vai deixá-la de castigo, uma semana, né? Então, é uma semana. Não é uma semana e um dia, e não são dias a menos. Você precisa mostrar para a criança que tem consequências. Né? E esses prejuízos não precisam ser físicos e nem ameaças que violam, né, a mente e o emocional dessa criança. Dê instruções específicas. Né? Você fala para a criança, você precisa... Pega o papel do chão.
para uma criança, tá? A gente está falando de uma criança bem pequena. Você pega o papel do chão. Ela não, para que ela vai pegar o papel do chão? Então, assim, você pode pegar o papel do chão e jogar no lixo? Porque todo o papel que está no chão tem... Então, assim, é esse o diálogo. Você tem que falar. Né? Não, as coisas são construídas. Não é rápido. Pega o papel e joga lá. Né? Você não vai construir o teu filho dessa forma. Você precisa dialogar com ele. Olhe nos olhos. Quando você for falar com o teu filho, não fale de cima para baixo e nem de baixo para cima. Você abaixa e olha nos olhos dele, né? E fala, firme, é o tom de voz que vai fazer com que você controle os comportamentos da criança. Envolva as crianças na decisão, né? Olha, nós vamos no parquinho, nós vamos no shopping, mas olha, vamos fazer isso dessa forma. Então, assim, participe a criança. Não compare. Comparações levam a adultos imensamente inseguros, raivosos. A gente não pode comparar, porque também entra naquela coisa, né? Às vezes você compara para o bem, às vezes você compara para o mal, então não façam isso. Incentive, apoie os seus filhos, né? Use o senso de humor, né, para poder fazer com que tudo isso fique mais leve. Dê atenção, né, para essa criança. Respeite. Diga sim, se possível, e não quando necessário. Né? A criança ela precisa ouvir não. Né? Não é porque ela é pequena. Quando ela for maiorzinha, ela vai entender, eu explico melhor. Quando ela for maiorzinha, a primeira idade, né, a primeira infância, desculpa, é a mais importante. É onde você constrói o caráter do teu filho. Né? Então, ele precisa ser frustrado, sim. Né? Porque a gente não pode tudo na vida. Então, eles precisam começar a entender isso desde cedo. Controle-se. Porque quando você vai... respira. Isso não é só quando você está no trabalho, o teu chefe, teu colega de trabalho te irritou, enfim, você sabe que você tem que respirar para não dar uma resposta do avesso. Com teu filho é a mesma coisa, porque quando você vai dar um tapa, toda aquela descarga emocional sua, às vezes você vem de um dia estressante, de um dia de trabalho estressante, e aí você desconta toda aquela carga emocional na criança. E alivia. Alivia, só que aí, na mesma hora, sabe que foi errado. Aí sabe o que acontece, que faz para depois, porque se sente culpado? Aí leva lá naquele shopping que falou que não ia levar, compra aquele livro que falou que não ia comprar. Existe uma inversão, e a criança ela percebe tudo isso. E ela começa a usar isso como um ganho secundário. E procure apoio, né? Não estou conseguindo lidar com o meu filho. Procure um profissional para te orientar, para te dar dicas de como administrar isso. Né? Porque a gente sabe que não é só o filho, a gente tem trabalho, a gente tem casa, a gente tem família, né? E tudo isso acaba minando mesmo. Né? Outra violência doméstica. Né? A gente vai falar um pouco sobre a violência contra os idosos. A ONU alerta para a violência contra os idosos no Brasil. Tá? Isso é um estudo bem recente. A nossa população está envelhecendo. Né? Se contabilizou 33 mil denúncias de abusos e agressões contra os idosos. Vocês lembram, né? Aquela criança ela cresceu. O envelhecimento traz, né, um seio questões diversificadas, que refletem tanto a sociedade geral como a esfera familiar. De acordo com Silva, estima-se que na segunda metade desse milênio existirá mais de 31 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos no país. E aí o Brasil será a sexta população envelhecida do planeta. Então, a gente vai ter muitos idosos. E o mal do século XXI, né, são os idosos órfãos de filhos vivos. Né? E isso a gente deixa muito de falar sobre isso, né? Porque o nosso dia a dia, que nem a gente fala, é muito corrido. Então, essa distância dos pais não é mais de cidade. Né? Eu não vejo porque ele mora em outra cidade. Às vezes, né,
os pais moram na esquina de baixo da tua casa e você não vai ver. Porque eu não tenho tempo, porque eu estou trabalhando, porque... Você lembra que a criança também aprende, né, observando, né? Se esse pai, se essa mãe, o que ela coloca em primeiro lugar, né? O trabalho, a vida social, como que é esse núcleo familiar, né? Porque a gente vai continuar nele, né? Então, as violências dessa população, a negligência é a maior, né? A violência psicológica, né, que são as ameaças, a financeira, né, porque ele não dá conta da tecnologia, né? Os nossos idosos hoje, a gente está pegando uma transição, né? Então eles não estão adaptados com todo esse universo nosso, essa globalização. E aí esses filhos aproveitam, e aí eles controlam financeiramente e economicamente a vida dessa população, né, desses idosos. A violência física, né, e o abandono. Mas eu deixei ele lá no lar dos velhinhos, na casa, não sei o quê. Ele está sendo bem cuidado. Aí você vai lá, essa pessoa vai lá ver o pai ou a mãe a cada 2 meses, uma vez por mês, né, uma vez por ano. E aí essa casa é confiável mesmo, né? Isso está sendo saudável para esse pai, para essa mãe que tentam acertar, na verdade, né? A gente erra tentando acertar, mas a gente hoje tem informação. A gente não pode negar isso, né? Negar a evolução. E aqui são as agressões, né, de pessoas mais de 60 anos, né? O público, né, que sofre, né, que causa, os filhos, né? E olha que incrível, né? Os filhos homens, eles são uma minoria em vista das mulheres, né? As filhas mulheres estão cometendo esse tipo de agressão. Desconhecidos, se a gente for ver o feminino aí, 6.000 e tralalá. Desconhecidos 1.000, né? Amigos ou conhecido, cônjuge, o cuidador, né? Ou o irmão. Ainda os filhos são os maiores agressores, tá, desse público. Os idosos, por manterem vínculo afetivo ou dependência com esses agressores, eles não denunciam, né? A gente não sabe muito como que acontece isso. Então, tem muitos crimes, muitas violências que não são citadas, não são denunciadas. Se não for um terceiro, né, para chegar e falar, para com isso, né, vamos denunciar, isso não está certo, a gente não fica sabendo, não. Tá? Porque, pelo vínculo afetivo, ele fala, é meu filho, eu não vou prejudicar a vida do meu filho. Ai, coitado, né, trabalha demais, enfim. As violências em idades avançadas, elas são potencializadas de uma série de abusos que as pessoas sofrem durante a vida. Então, não é porque ela chegou nesse momento que a violência ela aconteceu. Ela vem sofrendo violência no decorrer da vida dela, né? Dentro de relacionamentos abusivos, fragilidades, né, no processo. E aí, uma coisa que está assim... É um absurdo. A gente não ouve falar da pedofilia, né? E hoje existe a gerontofilia, que cresceu muito, que é a característica de pessoas com traço, né, de personalidade infantil, com conflitos sexuais, e a condição requer obrigatoriamente a possibilidade de abusar de um idoso, né, para obter satisfação no sexo. Comumente está os outros transtornos, né, que é personalidade antissocial e esquizofrenia. Mas o estupro nessa faixa etária, né, de idosos cresceu muito, muito mesmo. Aí aqui um pouco da lei, né? Então eu vou ler só uma parte para vocês. O idoso ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental,
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Né? A gente precisa ainda de uma lei que fale que ele tem o direito, né, à vida. Né? E é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, enfim, a tudo. E aí, Emmanuel fala sobre as ligações familiares. Eu vou ler para vocês o que ele fala. Né? Quanto possível, esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. Aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima, através de provações atravessáveis em comum. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho da experiência que se lhe fazem precisas. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, com que lhe partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. Educa ou reeduca os pequeninos, sob a tua responsabilidade, enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior. Mas diante dos familiares erguidos à condição de adultos, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminhar para a união de Deus. Então, esses espíritos, né, eles estão no nosso meio familiar, porque nós temos nossas expiações, nós temos nossas provas, né, nós temos os nossos aprendizados para com eles. E é incrível que na nossa família são os maiores desafetos. Né? A gente fala, nossa, toda família tem problema, toda família tem um que faz isso, toda família tem um que faz aquilo. Né? É porque realmente são os nossos aprendizados. E nós, como pais, nós temos que conduzi-los no caminho, né? Através da educação, através do amor, né? Da paciência, da caridade, né? Sempre conduzindo eles, né? Argumentando com eles, mostrando, porque nós estamos aqui para ajudá-los, e eles vieram para nos ensinar, né? Para evoluir nessa nossa caminhada. E se de tudo ainda escolherem caminhos que nós não consideramos bons caminhos, a gente precisa respeitar essas escolhas, porque cada um tem o seu tempo de aprender e o seu tempo de despertar. Mas não abandonar. A crueldade não é sinônimo de loucura, apenas revela uma condição evolutiva. Em indivíduos assim, o senso moral é incipiente, prevalecendo neles a iniciativa do bruto, sempre disposto a resolver suas pendências pela violência. Bom, na violência contra a mulher, eu vou convidar a Cíntia, né, que é minha parceira nesse projeto, e ela vai poder falar um pouquinho para vocês, tá? Boa noite, novamente. Me apresentando, eu faço parte do projeto Com a Solana, sou formada em Direito e estudante sobre o assunto há mais de 10 anos. Tá? Então, eu vou tratar com vocês hoje sobre a violência contra a mulher.
Lá no comecinho, a Solana trouxe para vocês as subdivisões da violência doméstica. Aquelas subdivisões, ela já está lá na Lei Maria da Penha, muito conhecida por todos nós, promulgada em 2006. Né? No nosso artigo 5º lá da lei, ele já elenca, configura o que é essa violência doméstica. A patrimonial, a física, a moral, a psicológica e a sexual. Né? Quando nós pensamos em violência contra a mulher, a primeira coisa que a gente pensa é na violência física. Né? A gente não pensa que pode existir outros tipos de violência tão graves quanto, com resultados ainda maiores. Né? Hoje, eu vou tratar com vocês sobre o resultado, né? Que é o feminicídio. O termo feminicídio, nós conhecemos ele é muito recente na legislação brasileira, desde a promulgação da Lei 13.104, em 2015, que ela fez uma mudança, foi uma grande vitória, uma mudança muito grande no nosso Código Penal, né, que é um código de 1940, defasado, machista. Então, a gente teve aí uma mudança, uma vitória muito grande nesse sentido. O que é o feminicídio? Né? Ele é uma qualificadora, tá? Ou seja, ele é tratado como um crime de extremidade, de grande extremidade, crime graves. Né? Hoje, a gente percebe que as pessoas têm certas dificuldades em entender e compreender o que é o feminicídio. Não é todo crime, não é todo assassinato de mulher que se enquadra no feminicídio. É muito importante a gente saber essa diferença. Né? Um exemplo para vocês. Em uma briga de trânsito entre homem e mulher, e o homem acaba matando a mulher, não é um crime, não é um feminicídio, é um homicídio qualificado por motivo fútil, mas ainda assim não é um feminicídio. Tá? A Lei 13.104, ela é muito clara no que nós podemos considerar como feminicídio. Tá? Ela tem que estar neste contexto de violência doméstica e familiar ou menosprezo e discriminação da condição à mulher. O que seria esse inciso segundo, para exemplificar melhor, para a gente conseguir entender? Muito comum uma mulher ser assassinada por um desconhecido, porque numa balada, num barzinho, ela recusou o convite, não quis dar atenção para ele, e ele, enfurecido, né, um comportamento tradicionalmente machista, ele acaba matando ela. Isso é um contexto de feminicídio. É muito importante que a gente consiga diferenciar. Né? Quando nós falamos em feminicídio, isso não acontece desde 2015, gente. Isso acontece desde que mundo é mundo, desde sempre. Né? O que nós vivemos hoje é cultural. Né? Nós vivemos numa cultura machista, que o homem ele acha, ele pensa, ele acredita, né, que ele tem o poder sobre a mulher. Né? É muito comum isso, gente. Isso o que o projeto tem essa ideia de ensinar vocês a evidenciar esse tipo de coisa, não permitir, não cultuar este comportamento machista. Nós trouxemos aqui 4 exemplos. Né? Todo mundo bateu o olho e já sabe o que aconteceu aqui. Foram assassinatos de mulheres. Né? Todos eles foram feminicídios. Foram depois de 2015? Não. Temos 1992, temos 2008, temos 2010 e o muito recente, 2018. Né? Então, o feminicídio ele acontece desde sempre. Né? Isso é muito importante para vocês verem como o machismo, como esses tipos de crime acontecem e é cultural. Né? Nós aprendemos isso, não é verdade? Em 2008, no caso da Eloá, não existia uma lei específica para isso. Né? Ele foi julgado, ele foi condenado a mais de 98 anos, mas, ainda assim, nunca se chamou tanto atenção para os crimes contra a mulher. Por que foi necessário uma lei específica para isso? Né? Para sistematizar e evidenciar os crimes e as violências contra a mulher. É tratar do assunto do gênero de forma muito mais específica, clara, objetiva, né? E trazer que essa cultura machista culmina em feminicídio, em assassinatos de mulheres. Estatisticamente, gente, é alarmante a quantidade de mulheres que são assassinadas hoje. São 13 mulheres por dia, em média, assassinadas por companheiros, ex-companheiros, por homens que acreditam que são donos das mulheres. Né? No estado de São Paulo, o índice é 96%. É muito alto, gente. Isso é muito alto.
Aqui, a gente fala o seguinte. Todo mundo pensa que agressor tem cara de agressor e a vítima tem cara de vítima. Não é verdade. Né? Nas fotos anteriores, nós conhecemos, que nós mostramos, nós tínhamos advogada, nós tínhamos atrizes de sucesso, né? Nós tínhamos adolescente e nós tínhamos 2 advogadas. Então, não tem perfil, não tem classe, não tem etnia, não tem nada disso. Tá? O agressor nunca vai ter cara de agressor e a vítima nunca tem cara de vítima. A gente tem que entender isso. Isso só acontece na baixa renda, famílias pobres. Gente, não é verdade. Tá? Lembrando que tudo isso passou-se por um ciclo. O feminicídio, gente, ele é resultado. Tá? E nem todas as subdivisões lá das violências domésticas são concomitantes. Acontece uma, acontece outra, mas a maioria dos casos termina na morte da vítima. O que acontece hoje? Muito comum. A Solana já falou aqui um pouquinho. Julgamentos, não é verdade? O que acontece hoje é que as mulheres não têm coragem de pedir ajuda porque elas são barradas logo na denúncia. Elas chegam lá e as perguntas são: o que você fez? Que roupa você estava usando? O comentário, não só na delegacia, mas é quando ela vai pedir ajuda na rua. A primeira coisa que as pessoas fazem é isso. O que você estava fazendo? O que você fez? Você provocou? Gente, muitas vezes a provocação não existe. Tá? O que a gente trata hoje, que é um dos maiores problemas? A sociedade. No crime mais recente da advogada e do biólogo, todo mundo já deve ter assistido os vídeos, visto esse caso, porque foi um dos mais evidenciados ultimamente, o quanto ela pediu socorro. O quanto ela gritou. E ninguém ajudou. Nesse caso, gente, a sociedade é responsável pelo resultado. Não de forma direta, obviamente, mas pela omissão de socorro. Né? Nós somos responsáveis pelo outro. Claro que nós não nos vamos colocar em perigo para ajudar o outro. A ideia não é essa, né, gente? A ideia é que você ajude de qualquer forma, ligando para a polícia, fazendo alarde mesmo, gente. Muitos agressores, eles correm, eles fogem, eles se afastam da vítima. A ideia é ajudar. O que a vítima não precisa é de críticas, né? Ela precisa de apoio, orientação, ajuda. Né? As mulheres não têm isso. A Lei Maria da Penha, lá em 2006, ela veio também alterar o nosso Código Penal e fez algumas mudanças muito relevantes. Não existe mais penas alternativas, como antigamente acontecia. Paga uma cesta básica e está tudo bem. Né? A partir de 2006, isso não acontece mais. Mas o que acontece? Na hora da denúncia, ela se vê conversando com um homem, com um policial, com um delegado, que eles têm um comportamento machista. Em vez de perguntar para a vítima perguntas que ajudem elas a falar de forma mais tranquila, elas não têm um acompanhamento de um psicólogo, de um profissional que consiga ajudá-las, então elas barram. Como elas sabem que elas vão sofrer esse tipo de perguntas, elas vão passar por todo esse conflito, elas não vão, gente. É nosso papel, enquanto sociedade, ajudá-las nesse papel, nesse ponto. A gente viu uma mulher passando por isso, sofrendo violência doméstica, seja ela qual for, é obrigação nossa, moral, e como cidadão, defender a mulher. Não é nos colocar em perigo, gente. Isso é muito importante. Não é isso. É pedir socorro. Um exemplo prático para vocês do que aconteceu recentemente comigo. Eu estava no shopping, no Tivoli, jantando, procurando uma mesa, e um casal começou a brigar na frente do cinema do Tivoli. Todo mundo sabe como é ali, né? O Tivoli, gente, aquela praça de alimentação é gigantesca, né? Estava lotada de pessoas, num sábado à noite. Aquilo nunca está vazio, né? E ele começou a agredir a mulher, ele colocou ela na parede e começou a levantar ela com o braço. Ninguém sequer se manifestou. Aquele shopping lotado de homens, lotado de seguranças, e ninguém sequer se manifestou. Eu tive que sair da onde eu estava e correr para ela para ajudá-la. Porque ninguém absolutamente ia fazer nada. Ela estava desmaiando e ninguém sequer fez nada.
E quando eu estava me aproximando do rapaz, o segurança surgiu, depois de um tempão. E tinha inúmeros homens mais fortes do que eu, mais fortes do que o rapaz que estava agredindo, e eles assistiram. É isso que nós temos que eliminar. É essa cultura de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa cultura machista depende de nós, mulheres, nós temos que bater nessa tecla, nós temos que ter voz, e os homens do nosso convívio, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos pais. Evitar comentários machistas, só podia ser mulher, ela deve ter feito alguma coisa, não vou me meter porque eles se resolvam. De fato, gente, todo mundo tem o direito de resolver os seus próprios conflitos, desde que ele não coloque em perigo o outro. Tá? É nosso papel mesmo como sociedade. E para elencar, né, o nosso maior exemplo, né, de amor, de afeto, né, de caridade, Jesus, né? Quando ele defendeu a pecadora lá de ser apedrejada, né? É célebre, é muito comum a gente ouvir isso, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é? Ele foi o nosso maior exemplo, gente. Né? Eu costumo dizer que, a partir do momento que nós, né, seres humanos, não tem empatia pelo sofrimento do outro, não sente nada ao ver uma mulher sendo agredida, o problema já não está só no agressor. Está naquela pessoa que ela perdeu o senso de humanidade dela. Né? É claro que muitos de nós têm medo, né, de entrar no meio de uma briga, de fazer qualquer coisa. É natural, gente. Mas isto é cultural, de não se meter, de não prestar ajuda, de não interferir. Tá? A ideia do projeto é que nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, independente do nosso gênero, nós nos metemos, sim, nós protegemos as mulheres, nós protegemos as crianças, nós protegemos os idosos. Esse é o nosso papel. Né? Não viemos aqui à toa, nós temos um propósito, não é verdade? E para mim, quanto pessoa, é impossível eu assistir alguém ou uma mulher ser agredida e ficar assistindo aquilo. Né? É isso que nós temos que mudar, essa cultura que nós temos que mudar. Essa lei veio para mistizar isso, para cortar esse tipo de coisa. Não existe isso. Nós, mulheres, estamos sendo vítimas do machismo. Né? Ou eu nunca fui, você também não foi, mas você vai ser em algum momento. Dentro do trabalho, no ônibus, no transporte, em algum momento, qualquer uma de nós podemos ser vítima. Isso é muito importante. Que fique para vocês a reflexão, enquanto seres humanos, que nós temos o dever de proteger, nós temos o dever de cuidar e apoiar. A ideia do projeto, gente, é tá? É cuidar, é apoiar, é orientar, é mudar os pensamentos, quebrar esta cultura, porque nós podemos mudar, né? Com os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Dizem que fazem homens como antigamente, mas não faz mulheres mais como antigamente. Nós temos vozes, nós podemos fazer muito mais do que isso, e nós faremos muito mais do que isso. Tá? A ideia é essa. Em briga de marido e mulher, nós metemos a colher. Só. Bom, a Cíntia já falou um pouquinho das dificuldades, né, que essas mulheres encontram em sair desse tipo de violência, né, de relação. Então, é emocional, afetiva, porque ela já está bem envolvida nisso. As questões jurídicas, porque a gente também desconhece um pouco dos nossos direitos. A social são esses julgamentos mesmo, essas críticas. E a econômica, né, porque geralmente é refém desse agressor. Quando alguém reage revidando contra o agressor, passa a sintonizar com ele, mantendo ambos estreita e perniciosa interdependência psíquica, em desditoso comércio mental de ódio, dissolvente que termina por subjugá-los sem reversão. Joana de Ângeles, né? Então, quando a gente entra nessa sintonia, é muito difícil, né? Tudo fica ruim mesmo.
a gente atrai essas coisas. Então, a gente precisa mudar isso, né? Buscar essa ajuda. E o espiritismo, uma delas é o divórcio, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo me divorciar? Será que eu devo me separar? Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus. Então, o que Deus uniu nos corações mesmo, no amor, no respeito, e não o que a matéria uniu, né? Os interesses. Por que será que eu me casei? O que estava envolvido nisso? Né? Porque se for da matéria mesmo, não vai perdurar. Né? Se não tiver respeito, se não tiver amor, se não tiver confiança, isso não vai durar. Então, como ajudar? Né? Tanto a vítima quanto o agressor, ele também pode se ver nessa posição e buscar ajuda. Porque se ninguém nunca pontuar ele, você nunca for firme, porque os limites começam e a gente dá desde o início. Tá? É no primeiro tom de voz maior, ou no primeiro xingamento. Então, os limites é no início. Não é porque está começando agora, porque aconteceu isso. Arrumar muletas. A gente arruma muleta todos os dias. Né? E o que a gente precisa é deixá-las. Né? E pontuar mesmo, e se posicionar. Porque daí a pessoa que está cometendo esse tipo de agressão, ela pode se ver nesse papel. Ela pode se ver reproduzindo tudo aquilo que ela não queria. Né? E aí ela pode buscar ajuda. O atendimento psicoterápico ele é maravilhoso, ele nos fortalece, nos ajuda, é uma ferramenta rica, né? Que nos ajuda a nos reencontrar. Né? O apoio familiar dos amigos, né? Porque às vezes as pessoas acabam se afastando, porque é um clima difícil, são situações difíceis mesmo. Então, assim, às vezes é necessário mesmo que a gente se afaste, mas aquele se afasta assim, olha, mas se você... Eu não estou aqui toda hora, mas, olha, se você precisar, eu estou aqui. Né? Sempre buscando, estar participando, para ver como está a vida dessa pessoa, para ver se precisa intervir de uma outra forma. A família ela é muito importante, né? Porque muitas mulheres não voltam porque elas não têm quem as apoiem. É porque a família empurra, né? Tipo, eu não quero mais esse problema na minha casa. Volta para lá que você casou e fica por aí. Busque se fortalecer espiritualmente, né? E o evangelho no lar, né? O evangelho no lar, ele é muito importante, né? Mas eu vou fazer sozinha? Sim. Porque a partir do momento que você está fazendo, que você está se conectando, você está abrindo essa porta para a espiritualidade, a luz está entrando na tua casa. Você está quebrando aquela sintonia. Né? Então, pratique. Faça o evangelho no lar. Busque se fortalecer, independente da tua fé, da tua religião, né? Mas busque. E como que você vai se prevenir de tudo isso? Né? Porque o importante é você não cair nesse tipo de relação, nesse tipo de situação. Então, é o autoconhecimento. Né? Quando eu me conheço, eu conheço os meus limites, eu conheço os meus medos, eu sei até onde eu posso ir. Né? E eu sei o que é meu e o que é do outro. Porque uma mentira, muitas vezes falada, ela se torna uma verdade absoluta. Então, de tanta pessoa falar assim, você não presta, você é burro, você não sabe, você não vai, a pessoa ela começa a achar que ela realmente não tem condições para isso. Ela já nem tem mais autoestima. Né? Então, ela não consegue mais sair desse tipo de situação. O autoconhecimento, ele é tudo. Então, aqui são os telefones, né, que se você presenciar, souber... Enfim, viver algum tipo de situação assim. Contra os idosos e contra a criança é o Disque 100, e contra a mulher é o Disque 180. Aqui tem os telefones das delegacias da mulher, tá? da região. Então, não se calha, como a Cíntia falou. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Nós temos um projeto que ela já falou para vocês, né, um pouquinho. No decorrer aí dos nossos anos de estudo, a gente identificou que a gente precisava fazer alguma coisa em prol da nossa sociedade. Precisava partir um pouco da gente, essa mudança. Então, a gente tinha conhecimento e precisava passar.
E conforme a gente foi montando isso, a gente foi vendo que cada vez mais foi se confirmando esse propósito, que as pessoas precisam ser informadas, elas precisam ser orientadas, elas precisam ser prevenidas. A gente precisa conversar. Essa é a verdade. Por mais que são temas difíceis, que tema baixo astral, né, a gente precisa se informar. Né? A gente precisa saber de tudo o que acontece, porque acontece no quintal da nossa casa e a gente fecha os olhos para isso, porque é mais cômodo. Então, nós temos palestras, né, gratuitas. A gente leva essas palestras aos diversos públicos, né, comunidade, faculdade, empresa, de forma bem clara. A gente não quer chocar, a gente não quer ser sensacionalista, a gente quer informar mesmo. Então, os temas que nós temos é abuso sexual, bullying, né, morte, perda e luto, relacionamento abusivo, que a gente já fez e está na página da associação, suicídio e violência doméstica. Então, se vocês souberem, né, quiserem nos levar, né, nos ajudar, dar as mãos para a gente nesse projeto, a gente fica muito feliz. Eu vou deixar uns cartões do projeto, né, com telefone, e-mail, enfim, as nossas mídias, ali com as meninas lá na frente, e a gente fica aberta aí para os convites. Quanto à palestra, eu quero saber, tem alguma dúvida? Alguém quer se posicionar, falar qualquer coisa? Bom, enfim, então, obrigada.